Presidente, eu sei que o senhor está indignado aí pelo vazamento dos seus dados, né? O senhor recebeu alguns Pix aí de ajuda em função daquelas multas que o senhor tinha que pagar. Tem inclusive aqui nessa sala um amigo meu que participa do Jogo do Poder, aí o Pedro, ó, ele foi um dos que ajudou porque quis, né? Fez o Pix para lhe ajudar, mas o que o senhor vai fazer com todo esse dinheiro agora e, acima de tudo, como é que o senhor avalia esse vazamento de dados, né, de ser seu sigilo pessoal, né? Primeiro vamos falar um pouquinho de Pix. Todo ele foi desenvolvido entre os anos 2019 e 2020. E ele entrou em execução em novembro de 2020. Né? Então é uma coisa fantástica na economia, tanto é que vários países estão atrás dessa nossa tecnologia. Então eu até anotei os números aqui, que é de cair para trás. Nós temos por dia, né, a movimentação de 100 milhões de transações. Então temos 100 milhões de transações por dia. Movimenta por dia 43 bilhões de reais. Temos 138 milhões de pessoas físicas que têm conta e 12 milhões de pessoas jurídicas. E na campanha, eu falei que jamais nós taxaríamos o Pix. Não vamos inventar uma CPMF digital. Estamos vendo agora, bastante avançado por parte do atual pessoa que está na frente da presidência aí, dizendo que vai taxar. Realmente a esquerda é especialista em meter a mão no dinheiro dos outros, não em gerar riquezas ou gerar emprego. Se você comparar o CAGED, que são aqueles números de emprego e desemprego, do início do ano para cá, mês a mês, tem caído e muito a taxa de empregados no Brasil. Então isso é péssimo para a economia. E o governo tem que tapar um rombo de um pouco mais de 120 bilhões que ele fez de despesa no começo do ano. Como? Arrecadando mais. Arrecadando mais como seria? Através da sua reforma tributária, que vai, no meu entender, pelo que está escrito lá, porque está dando uma carta branca para o governo federal, sobrecarregar aqui o brasileiro que já paga tem uma contribuição muito alta de impostos. Como é que o PL pode articular? E eu vi aqui em Santa Catarina muitas reclamações de alguns setores, né, em relação à reforma tributária, setores que inclusive de serviços, né, que vai ser sobretaxado. Como é que o PL pode articular essas mudanças para ajudar a construir uma saída? Porque eu vejo esse papel muito importante nesse momento na oposição que é levado à frente pelo PL. Olha, eu nunca errei meu voto em Brasília. Na dúvida, eu votava contra a orientação do PT. Tá? Essa reforma tributária é péssima. Foi feita aí a toque de caixa. Todo mundo diz que temos que ter uma reforma tributária, sim, mas não é essa que está aí. Algumas coisas pontuais. Por exemplo, o imposto progressivo de herança. Onde é que nós vamos chegar? Falece, por exemplo, um homem do campo e vamos supor que esse imposto seja de 20%. Ou a família paga 20% do valor daquela terra, ou 20% da sua propriedade poderá ir para a reforma agrária. A mesma coisa da área urbana. Isso não é bom, até porque o próprio Haddad, né, falou um adjetivo bastante depreciativo no tocante a quem tem grandes fortunas, levando-se em conta para quem vai ficar. O herdeiro sempre foi uma pessoa que nunca produziu nada e tem que pagar para o Estado alguma coisa assim. Então, com esse sentimento, pensamento, você não vai para frente. Outras coisas também. Ali está escrito a criação do IPVA verde. Ou seja, aquele cara que tem um carrinho que a gasolina vai pagar muito mais, vai ter uma taxa extra em cima que tem outro carro elétrico ou carro movido a álcool. Também fala em tal do imposto do pecado, imposto progressivo naquilo que foi mal para a tua saúde ou para o planeta. Quem são esses petistas para dizer o que vai fazer mal para a tua saúde ou para o planeta? Essa taxação extra vai ser em cima de açúcares, bebidas alcoólicas e, por que não dizer, produtos do campo que têm insumos, né, para ser aplicado na sua terra. Então, uma carta em branca para o governo federal. Nós não podemos dar carta branca para ninguém, muito menos para um presidente que se orgulha de ser chamado de comunista. Que coisa. Presidente Bolsonaro, o senhor, depois que saiu da presidência, conseguiu ter aquele tempo para dar aquela descansada, tomar um caldo de cana, comer um pastel? Porque eu me lembro uma época que o senhor reclamou, agora eu sou presidente, não consigo nem tomar um caldo de cana e comer um pastel. O senhor está conseguindo fazer isso agora? Não, eu não consigo ser ainda. Pelo lado bom, né? Pessoal assedia, vem atrás, a fotografia, só fica quer feliz conversar. com esse apoio?
Eu fico feliz, porque é um reconhecimento que passamos 4 anos com uma pandemia, com uma guerra lá fora, com uma crise hídrica, com uma crise na Argentina, e assim mesmo, né, fizemos com que o país crescesse em números da economia. Que bacana. Presidente Jair Bolsonaro conosco aqui no Jogo do Poder da Jovem Pan News, muita gente mandando aqui felicitações, né, ao presidente. Amanhã vai ter, eu volto a frisar, amanhã vai ter o evento do PL Mulher, vai ser aqui em Florianópolis, o senhor vai estar presente lá, e evidentemente que a ex-primeira-dama também, Michele Bolsonaro. O que o senhor espera dela amanhã para esse evento? E acima de tudo, como é que o senhor espera que ela se saia? Porque ela é um dos nomes aí que o PL pode lançar, de repente, em 2026. Não digo a presidência, mas eu até pergunto se isso passa no seu radar político. O radar nosso momento é uma possível vaga para o Senado. Né? Eu acho que tá bom demais. Não é fácil você ser prefeito, né? Muito menos governador, também não é fácil, é presidente. Então temos que dar tempo ao tempo. Agora, quero aproveitar o momento. Claro. Dizer que vivemos um momento muito triste no Brasil, onde as nossas liberdades individuais continuam sendo ameaçadas, até de você e da Jovem Pan, acusado de distribuir fake news. Não é verdade. Tá tentando fechar a Jovem Pan. Até a Jovem Pan está no radar. E temos hoje em dia ainda em torno de 300 pessoas presas em Brasília, sem qualquer justificativa. Eu tenho 3 assessores meus também presos naquela questão das vacinas. Não justifica uma prisão temporária que já está na casa de 86 dias. Ou seja, uma perseguição política, né, por parte de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Pois a gente fala muito, inclusive, aqui em Florianópolis, né? E eu queria levantar esse ponto com o senhor, porque eu sei que o senhor tem sido um contumaz crítico, né? De decisões jurídicas, de decisões que saem da justiça, que tem um caráter ali ideológico, né? Parece que às vezes não contribui essas decisões para que o Brasil cresça, para que o Brasil avance. Aqui em Florianópolis a gente teve decisões nesse sentido, que pararam obras importantes para a cidade. Como é que a gente pode mudar esse sistema judiciário aqui do país, que tem sido alvo de tantas críticas da sociedade, desde que o senhor foi um que tem se dito, né, perseguido pelas decisões judiciais também? Tem que ter um equilíbrio. Nenhum poder pode estar acima do outro. Mas quem faz esse controle, por exemplo, em cima do judiciário é o Senado Federal, que não tem coragem, tá, para levar avante certas discussões, de colocar um freio no outro poder. Pode ver, desde quando eu assumi, eu era acusado de querer dar um golpe. Nunca agi fora das 4 linhas da Constituição. O outro lado não agiu dessa maneira. Haja visto que aconteceu por ocasião das eleições do ano passado, onde tudo para o outro lado era permitido e nada para o meu lado era possível ser feito. Acabou as eleições, lamentavelmente aconteceu aquele resultado que muita gente não interpreta como sendo justo, até porque falta na nossa justiça eleitoral a possibilidade de uma auditoria perfeita. Então a dúvida sempre vai perseguir. Bem, página virada o ano passado, vamos continuar lutando por o voto impresso dentro do Parlamento brasileiro para que as eleições realmente sejam marcadas e festejadas para valer por parte de quem teve mais voto nas urnas. Você pode ver o meu caso. O povo até hoje continua comigo. Sim. Em qualquer lugar que eu vá, o povo está do nosso lado. O outro lado não consegue ir num botequim e tomar uma 51 que é vaiado, né? Então, nós devemos fazer com que, no futuro, deixe de ocorrer quaisquer dúvidas no tocante às eleições.